tema dessa semana é sobre luto. A gente vai tentar contextualizar um pouquinho esse tema pensando no trabalho terapêutico. Até lá! É sobre esse tema então que a gente vai falar, luto. Algo tão delicado que mexe profundamente com o próprio terapeuta. A gente precisa lembrar primeiro que talvez um terapeuta nunca esteja preparado para estar lidando com morte. A gente acompanha, sabe que a morte faz parte da vida e que os nossos clientes, inevitavelmente, vão estar trazendo a morte também para o trabalho terapêutico. Eu gosto sempre de lembrar que quando se lida com a morte, a gente não vai estar mexendo com nenhum tipo de fantasia, mas com a realidade dura, sem ilusões. E isso talvez seja tão difícil para nós terapeutas, que estamos tão acostumados a lidar com as neuroses. E as neuroses estão recheadas de ilusões, fantasias. Toda vez que você recebe um cliente e esse cliente traz essa morte, esse luto, você também, como terapeuta, é convidado a acompanhar essa dor e sofrimento. E aí, hoje eu escolhi trazer esse tema, falar um pouquinho de um livro interessante, né? Que, na verdade, eu li há muito tempo atrás e eu achei interessante trazer de novo. Afinal de contas, ele está com uma nova edição. Esse livro se chama Do Luto à Luta. Na verdade, esse livro foi lançado em 2001 pela autora Gláucia Tavares e ela tem um trabalho muito interessante, né? Hoje esse livro está sendo reeditado e, na verdade, ao vocês procurarem, vocês vão achar esse daqui e não esse, né? Eu tenho um carinho grande por esse daqui, por ser o que eu li há tantos anos atrás. E eu acho que, primeiro, pela própria história da autora, né? Uma gestalt terapeuta que teve uma história marcada, né, pela morte da filha aos 18 anos. Hoje ela está à frente da API, que é o Apoio a Perdas Irreparáveis. E esse livro me tocou profundamente, né, ao ter o relato da sua própria história e essa dor ter levado a autora a acompanhar tantas outras dores. Além disso, tem um outro livro que é A Vida Continua, né? O título é sempre muito interessante mesmo, mas eu vou deixar para falar desse aqui num próximo momento. Na verdade, eu gostaria até de abrir aqui esse espaço para poder trazer esse tema outras vezes. Eu acho que toda vez que estamos diante de uma morte, temos que ter, digamos, novos olhares, estar junto com o cliente buscando possibilidades, né? Eu acredito mesmo que o terapeuta é o seu próprio instrumento de trabalho. E no caso da Gláucia, acho que isso foi fundamental no seu trabalho. A gente usa essa frase tão comum na Gestalt, que o terapeuta é o seu próprio instrumento de trabalho. E ela fala uma coisa interessante aqui, em uma parte do livro, que ela fala que um terapeuta, portanto, não se vale só de técnicas, ele usa a si mesmo, na e para a situação, com toda a sua habilidade, sua competência profissional e sua experiência de vida. Eu acho que isso é uma grande contribuição que a Gláucia trouxe para a gente, a autora do livro, e de tantos caminhos que ela acaba percorrendo, e hoje estando à frente dessa associação, da API, mostra o que é articular ganhos e perdas, o que é organizar o todo dessa pessoa que passa nesse processo de luto, pensar nessa dor, nesse sofrimento, no que tem de invisível mesmo com a própria morte.
Não temos como negar a morte. E quando ela aparece, é realmente avassaladora. O que a gente sabe como terapeuta é que mesmo que você como terapeuta não queira pensar sobre isso, não queira sentir, você está sempre sujeito a acompanhar várias mortes dentro do trabalho terapêutico. A vivência da morte, muitas vezes, convida o nosso cliente a se deparar com outras dores que talvez não tenham sido cicatrizadas e que naquele momento dessa dor tão profunda, ela pode aparecer. É um processo psíquico, não temos controle sobre a morte e a gente precisa sim pensar no que ela tem a nos oferecer. Eu acho que são tantas coisas bonitas, inclusive nesse livro que eu estou trazendo hoje para vocês, que eu gosto realmente de indicar para os meus alunos, inclusive com relatos de pessoas que tiveram essa morte irreparável. Eu acho que sempre tem um convite para o terapeuta, com todo o seu ar de saber ou suposto saber, que ele possa simplesmente receber essa pessoa e saber naquele exato momento que ninguém, mas ninguém mesmo, pode saber realmente o que o outro sente diante de uma morte, diante de uma perda tão profunda. Acho sempre que precisamos nos corrigir na hora que falamos para o nosso cliente. Eu entendo a sua dor ou o que você está passando. E por mais que você também, terapeuta, tenha suas dores e sofrimento por mortes, você nunca vai saber o que aquele cliente está sentindo naquele momento. Então, meu convite é que você tenha sensibilidade e que você desenvolva suporte para acompanhar essa coisa tão invisível como a própria Gláucia fala. Bom, são tantas coisas para falar que eu não poderia colocar tudo hoje aqui para vocês. Acho que a coisa mais importante que eu considero ao ensinar os meus alunos sobre o trabalho de luto é que é um momento que o terapeuta precisa muito mais acolher e assistir, acompanhar simplesmente essa dor. Talvez não tenhamos muito ao que falar. Eu gosto sempre de lembrar que quando se lida com luto, a gente não está trabalhando com um aspecto neurótico, não estamos trabalhando com fantasias, a gente está trabalhando com algo muito concreto, muito real e difícil. Bom, acho que nessa trajetória de luto que as pessoas passam, é muito comum elas também buscarem um entendimento, às vezes mesmo espiritual, né? E que é uma área tão difícil e que a própria psicologia não coloca. Então, eu vou encerrar o nosso papo de hoje com uma frase que a Gláucia coloca no livro que eu acho belíssima. Dentre várias coisas, ela coloca: Deus se encontra na incrível capacidade de recuperação do ser humano. Talvez seja essa fé que a gente precisa ter como terapeuta na autorregulação que o nosso cliente vai conseguir obter ao passar por um processo de luto. Ok? Bom, fica aqui a minha dica então desse livro, Do Luto à Luta, e eu fico aguardando você no próximo programa para a gente trazer também esse tema. Obrigada!